Bom dia, turma. Hoje nós vamos corrigir as lições que foram dadas da apostila do capítulo 5, Espaço Econômico da América Latina. Então, a gente vai começar na página 36, ok? A correção. Na 36, vocês tinham que ler o texto acima e responder as perguntas até as 5. Então, vamos lá? De acordo com o texto, faça o que se pede. Explique as razões sociais que levam as pessoas a entrar no rio Guaire. As condições de extrema pobreza da população diante da crise política e econômica vivida na Venezuela. Ponto na mesma linha. Lá elas podem encontrar objetos que podem ser vendidos e gerar alguma renda. A2. Quais os motivos que ocasionaram a degradação das águas do rio Guaire? O rio é bastante poluído, pois o canal recolhe água de chuva, esgotos e detritos industriais. Vocês sabem que o esgoto e os detritos industriais são os maiores poluentes. 3. Segundo o texto, quais os riscos de se passar muito tempo dentro do canal do rio Guaire? Além de infecções, há o risco de ser arrastado pela correnteza, que lá a correnteza é muito forte. Mostra na foto aqui em cima o pessoal brincando como se a água fosse limpa, né? Na cidade onde você mora, existe algum rio poluído como o Guaire? Caso positivo, qual é o nome dele e as condições que ele se reencontra? A prefeitura de seu município tem realizado medidas para despoluí-lo? Bom, aqui em Osasco, que eu acho que é onde a maioria mora, nós temos o rio Tietê. Ele é extremamente poluído, porque também é jogado esgoto e detritos químicos nele. Por isso, e agora, atualmente, há um projeto onde as águas de esgoto estavam sendo mandadas para Barueri, sendo tratada e volta para Osasco limpa. Então, tem essa possibilidade. Quem sabe um dia a gente ainda vai ver o rio Tietê aí do jeito que ele era. Na 5. O texto listou algumas ações que seriam utilizadas para destruir o rio Guaire, mas que não foram efetivadas. Quais são elas? Na sua opinião, o que mais pode ser feito para despoluir o rio? Aqui era uma resposta onde vocês teriam que dar suas opiniões, né? Eu vou falar algumas. De acordo com o projeto, seriam construídas usinas depuradoras e os resíduos que chegam ao rio seriam tratados. O processo de despoluição de um rio ocorre em média a longo prazo e para chegar a um bom termo, várias atitudes devem ser tomadas em conjunto, tais como investimentos em coleta e tratamento de esgotos, fiscalização contra ligações de esgoto clandestinos, recuperação de matas ciliares e das áreas verdes, em geral, que agem como um filtro. Vocês sabem que tem muita vegetação que ela age como um filtro, limpando também aquela água. E ações de reeducação da população, para evitar que dejetos sejam jogados nos canais. Então, vocês viram que tem várias possibilidades de se limpar um rio. Aqui na página 40, também era um olhar geográfico, né? Brasileiros abrem 7 de cada 10 indústrias no Paraguai. E aí tinha as perguntas abaixo. Quais os motivos para a migração de muitas indústrias brasileiras para o Paraguai? Lá tem menores custos trabalhistas e de energia elétrica e de imposto. Isso é um incentivo. E fatores de potencialização para a competitividade de produtos no mercado internacional. Então, quer dizer, esses são os fatores pelos quais as pessoas estão trocando o Brasil pelo Paraguai. Compare o processo de migração industrial brasileiro para o Paraguai com o que ocorre nos Estados Unidos nas últimas décadas do século XX, em direção ao México e à China. Em ambos os casos, muitas indústrias deixaram seus países de origem em busca de países onde os custos de produção fossem mais baixos,
com menores encargos trabalhistas e tributos, como México e China, e Paraguai. Então, esse é o motivo pelo qual as pessoas estão migrando as suas indústrias para outros locais. Relacione a produção de energia elétrica no Paraguai como atrativo para a instalação de indústrias brasileiras nesse país. O Paraguai produz mais energia do que gasta. Por isso, o custo da energia elétrica nesse país é bastante reduzido. Energia é um dos fatores financeiros e de logística mais importantes para a instalação de uma indústria. Por isso, representa um grande atrativo. Quer dizer, as pessoas deixam aqui no Brasil a iluminação é muito cara, então muitos optaram para ir para o Paraguai, porque lá eles tinham um custo muito mais inferior do que do Brasil, e fora os outros benefícios que eles também tiveram. 4. Quais as facilidades que as indústrias brasileiras veem no Mercosul, que estimulam as relações comerciais entre Brasil e Paraguai? O Mercosul foi criado como objetivo de integrar a região mediante a formação de um mercado comum. Ela facilita os acordos comerciais entre os países membros, por meio da implantação de uma área livre, comércio entre eles, isto é, sem tributos ou restrições para o Mercosul, produzidas e comercializadas entre os blocos, exceto o açúcar e o automóvel, que não fazem parte desse grupo. Desse modo, as mercadorias produzidas no Paraguai pelas indústrias brasileiras podem circular nessa região mais facilmente, em razão da redução de impostos previstas pelo Mercosul. Então, vocês viram quantos incentivos para que as pessoas fossem para o Paraguai? Tem muita coisa muito boa que acaba auxiliando, ok? Atividade na página 46. Leia e interprete os dados apresentados nas tabelas. Em seguida, faça o que se pede. Quais países da América Latina aparecem como os maiores exportadores e importadores em 2017? O Brasil, a Argentina, o Chile, o México e Peru. B. Quais os 2 países não latinos que aparecem em praticamente todas as tabelas apresentadas e por que isso ocorre? Bom, a China e Estados Unidos, eles aparecem em todos. Isso acontece porque são 2 das maiores potências comerciais do mundo. A C. Qual país da América Latina exportou mais para o Brasil em 2017 e qual mais importou do Brasil nesse mesmo ano? O que esses países têm em comum? Então, o Paraguai foi o que mais exportou. A Argentina foi o que mais importou. E ambos os países fazem parte da América do Sul e do Mercosul, sendo importantes parceiros comerciais do Brasil. A 2. Qual é o papel da América Latina na balança comercial brasileira? O papel da América Latina é reduzido, com exceção da Argentina. Os demais países não figuram entre os 5 principais parceiros comerciais do Brasil. 3. Faça uma análise do papel do Brasil na balança comercial dos países mostrados na tabela. Todos os países da tabela têm intensa relação comercial com o Brasil, tanto em nível de exportação quanto de importação, pois ele figura entre os 5 primeiras posições em todas elas. O que já conquistei? Aqui era para vocês completarem, né, na página 46 mesmo, e tinha eletricidade, multinacionais, maquiladoras, plantações, petróleo e turismo. Então, vamos lá. A é plantações, a B, petróleo, a C, eletricidade, a D, maquiladoras, a E, turismo e a F, multinacionais. Com base no mapa, esse é o 2 na página 47. Com base no mapa, México, petróleo e localização industrial,
da página 27, responda as questões seguintes. A. As indústrias ligadas à extração petrolífera se concentram em qual região do México? Na região do Golfo do México. B. Quais são as duas regiões do México em que há gasodutos? Cite duas importantes cidades industriais que depende deles. Regiões, aí é a região central e centro-norte do país, como cidades industriais importantes. Os alunos vocês podem citar Monterrey, que é uma siderúrgica, e Cidade do México, automobilística, ok? A3. Estabeleça uma relação entre as características naturais da Argentina e as atividades agropecuárias desenvolvidas no país. O clima temperado, úmido e a abundância de água doce na região do Pampa favorece o desenvolvimento de vários cultivos, principalmente cereais, produtos hortifrutigranjeiros e forragens. O espaço do Chaco argentino, que é o Nordeste argentino, corresponde a uma grande planície, onde se desenvolve a pecuária extensiva de bovinos. As condições hídricas da Mesopotâmia argentina favorecem a pecuária extensiva e o cultivo de algodão e milho. Já as áreas semiáridas e frias ao norte e ao sul do país necessitam de obras de irrigação para viabilizar a produção agrícola, inclusive de uvas, utilizada nos famosos vinhos argentinos. A gente já estudou isso lá atrás, a gente falou sobre isso. 4. Analise o mapa Uruguai, Organização Espacial Agropecuária, na página 41, e descreva as principais informações contidas neles. No território uruguaio, há o predomínio das áreas de pastos, áreas de agricultura e pecuária, produtos hortifrutigranjeiros, plantações de uva e criação de gado bovino. As construções hídricas da Mesopotâmia, Argentina. Desculpa, isso eu já falei, estou repetindo. Já as áreas semiáridas e frias, ao norte e do sul do país, necessitam de obras de irrigação para viabilizar a produção agrícola, inclusive de uvas, utilizadas nos famosos vinhos argentinos. Desculpa, eu já tinha lido, mas aí a hora que vocês estiverem corrigindo, presta atenção que eu repeti algumas palavras, ok? 4. No território uruguaio, há o predomínio das áreas de pastos, poucas florestas, área de agricultura e pecuária, hortifrutigranjeiros, plantações de uva e criação de gado bovino e ovino. São bem distribuídas no território. A pesca aparece ao sul do país, estuário do Prata e Oceano Atlântico. E a última, de acordo com o conteúdo estudado no capítulo, dê exemplos de influência dos Estados Unidos no cenário econômico latino-americano ao longo do tempo. Aqui, vocês vão pegar qual é a influência dos Estados Unidos no cenário econômico latino-americano. Nós temos várias influências. E essa daqui, ó, eu não vou responder, não. Essas daí vocês é que vão responder, ok? Porque essa é muito fácil, ok? Tchau, fiquem com Deus. Na próxima semana a gente começa o próximo capítulo. Tchau.